uma palavra. Êxodo capítulo 4, verso 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens nas mãos? Ou o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés: uma vara. Algumas versões falam um bordão, outras falam um cajado. Até aqui, irmãos. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, diante da tua santa palavra, que nós nos submetemos, reverenciamos ela e te pedimos a direção do Senhor, para que o Senhor abra os nossos corações e ouvidos para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Antes de ministrar, eu estava me esquecendo, irmãos, só um reforço. O pastor Ismael veio falar comigo que alguns irmãos estão achando que domingo que vem e no outro domingo não vai ter culto. Irmãos, vai ter culto direto, tá? Nós não iremos parar os cultos no domingo, vai ter culto em todos os domingos, sem recesso algum. Bem? Domingo que vem, vamos estar aqui. O pastor Ismael vai trazer uma palavra. No outro domingo, dia 3, se eu não me engano, vamos ter culto aqui. O pastor Bruno vai estar trazendo uma palavra. Não vamos parar, amém? Só para reforçar isso aos irmãos. O que tu tens nas mãos, Moisés? Essa foi a pergunta que Deus fez a esse homem. E a pergunta que Deus nos faz nessa noite: o que você tem na mão? Quando Deus faz uma pergunta na Bíblia, querido, você se questione. Diferentemente de nós que perguntamos porque não sabemos, Deus, quando Ele pergunta, Ele sabe. Se Deus faz uma pergunta, Ele sabe. Será que Deus, naquele momento ali, não estava vendo a vara ou o cajado nas mãos de Moisés? Não, Ele via. E por que Deus perguntou? Moisés, irmãos, ele nasceu com um propósito. O propósito de ser um libertador. Assim como eu e você nascemos, nós nascemos com um propósito. Nascemos para algo. E a maior prova que você tem um propósito é a sua vida. Quando encerra a vida, encerra o propósito. Se há vida, há um propósito. O Davi, ele nasceu com um propósito. E aí, Davi? O Davi, ele nasceu com um propósito. E a vida é a grande resposta que nós podemos ter diante do chamado que o Senhor tem para nós. Talvez uma das perguntas que mais as pessoas se façam é: qual o propósito de Deus para a minha vida? Queridos, você está aqui para glorificar o nome santo de Jesus Cristo. E você está aqui para libertar pessoas do pecado. Jesus, Ele te fez, Deus, Ele te fez com um objetivo. Você pode ter um bom trabalho, você pode formar até uma família,
Você pode ser bem-sucedido naquilo que você faz ministerialmente, você pode ganhar dinheiro. Mas se o propósito primário não for dar glórias a Jesus Cristo e não tirar pessoas do pecado, você não entendeu o porquê que você está vivo. Deus pode te dar uma igreja ou uma empresa. Deus pode colocar um violão na mão ou uma vassoura. Deus pode te fazer permanecer em Itajaí ou na Índia. Se o propósito não é glorificar o nome de Jesus e resgatar pessoas do pecado, nós não entendemos ainda por que estamos vivos. Moisés era esse homem que nasceu com um propósito de ser um libertador. Moisés, filho de Joquebede, nasce num contexto dentro do Egito muito difícil. Faraó, um outro faraó, não aquele que estava junto com José do Egito, quando José trouxe os seus irmãos e a nação de Israel para habitar dentro do Egito após a fome em Israel. Aquele faraó que estava junto com José do Egito, ele morre e se levanta outro rei dentro do Egito, outro faraó. Esse faraó não conhecia Deus e muito menos as coisas que Deus havia feito na nação de Israel. Então aquele povo que chegou pequenininho dentro do Egito, Pedro, aquele povo que chegou como um necessitado na nação do Egito, ele cresceu, se multiplicou, ganhou força, e os egípcios olharam para si e começaram a temer esse povo, porque o povo se multiplicava de forma numerosa, porque Deus estava com Israel. A multiplicação estava acontecendo dentro do Egito. Às vezes nós achamos que precisa de uma geografia para Deus fazer alguma coisa, irmãos. Deus não precisa de geografia, tá? Às vezes Deus precisa de um posicionamento. Aquele povo começa a crescer, então o faraó, ele decide matar todo menino nascido dentro da casa dos judeus. Joquebede, mãe de Moisés, dá à luz e esconde Moisés 3 meses dentro de casa. Chega um momento que ela não consegue mais esconder. Ela pega um cesto, pega talvez uma manjedourinha fechada. Diz a Bíblia que ela fecha com betume e piche, lacra aquela manjedoura. Fala com Miriam, sua irmã: eu vou jogar Moisés no rio, e você vai acompanhando do lado. A filha de Faraó vê o cesto chegando e ela se depara com aquela criança. Ela toma aquela criança. Quando ela vê aquela criança, Miriam estava perto. Minha senhora, tu queres que eu pegue uma serva? Tu queres que eu peça para que alguém das mulheres hebreias cuide dessa criança até ela ser desmamada, e depois a gente te entregue de novo? Joquebede acha, ou melhor, a filha de Faraó acha a ideia maravilhosa. Miriam pega o seu irmão, leva para sua mãe. A mãe de Moisés cria Moisés, amamenta Moisés, faz ele crescer. Quando Moisés já estava crescidinho, ela entrega a filha de Faraó, e Moisés é criado dentro do reino de Faraó, como um filho, com todo conhecimento, com toda instrução, com toda riqueza, com toda segurança. Moisés cresce aos olhos do mundo, em berço de ouro. Ele foi amado pelo próprio Faraó, doutor em muitas ciências. Certamente falava, além da língua egípcia, outras línguas. Um homem que tinha não somente um conhecimento intelectual, mas um conhecimento social. Era um cara provavelmente muito bem relacionado dentro do Egito. Abre aspas, filho de Faraó.
influente dentro do Egito, mas com um propósito queimando no seu coração: eu sou um libertador. Eu nasci para libertar Israel das mãos dos egípcios. Chega um determinado tempo na vida de Moisés que ele decide antecipar o propósito que Deus tinha na vida dele. Deus tem um chamado e um projeto e um propósito para cada um, irmãos, mas tudo tem o seu tempo, Naiobe. Tem um tempo certo para todas as coisas. E quando nós antecipamos aquilo que Deus tem para fazer por intermédio das nossas vidas, isso algumas vezes traz muitos danos, irmãos. Moisés, ele vê uma discussão entre um egípcio e um judeu, e ele certamente, Estevão vai relatar isso no livro de Atos, certamente o judeu vai saber que eu sou o libertador, então ele vai entender aquilo ali. Moisés, ele toma a frente, ele não simplesmente aparta a briga, mas ele mata um egípcio. Além de matar um egípcio, além de matar uma pessoa, os judeus não entenderam o que ele estava fazendo naquele momento. Aquela situação chega aos ouvidos de Faraó. Faraó então diz às Escrituras que propõe no seu coração matar Moisés, porque descobriu que dentro da sua casa tinha alguém que lutava contra ele. Moisés então foge. Isso que acontece quando pessoas antecipam aquilo que Deus quer fazer na vida delas. Muitas vezes matam outras pessoas, e em algumas vezes se confundem. A paz, minha querida, seja bem-vinda novamente. E se confundem a respeito daquilo que realmente Deus havia colocado no seu coração. Diz as Escrituras que quando Deus lá na frente, depois do período de 40 anos no deserto, chama Moisés para libertar, para colocar em prática aquilo na qual ele nasceu, ele fala para o Senhor o seguinte: Senhor, quem sou eu para libertar o Egito das mãos de Faraó? Ô diacho, tu és o libertador. Aquilo sempre esteve no teu coração, Moisés. Quando tu estavas no Egito, aquilo lá era latente dentro de você. Mas Moisés, você se antecipou. Você pegou o violão antes da hora. Você assumiu o cargo antes da hora. Você foi para o campo de batalha antes da hora, antes mesmo de se preparar. Moisés, você está confundido porque você antecipou a sombra que Deus colocou no teu coração a respeito do que aconteceria no futuro. Você se antecipou a isso. Por isso que você matou pessoas, por isso que você está confundido e você não acredita nem mais mesmo em você. Você acha que tem gente assim na igreja hoje, irmãos? Que estão matando pessoas porque estão colocando a mão no tempo errado? Você acha que existem pessoas confundidas? Mas eu acho que Deus não tem mais nada na minha vida. Há 2 anos atrás falava que tinha. Há 5 anos atrás falava que tinha, mas agora não. Porque o tempo passou. Na verdade, o tempo passou, irmãos. Não foi o tempo. Foi você que se antecipou. Foi você que quis jogar antes de treinar. Os atletas sabem bem o que eu estou falando. Você foi para a luta. Sem semanas e meses você arrastar a orelhinha no tatame. Moisés, o tempo passou. E parece que Deus se esqueceu de ti, não. Deus não se esqueceu de Moisés.
O nascimento de Moisés, ele foi difícil. Todo libertador, irmãos, eu entendo que tem um nascimento e uma vida difícil. Olhe para a sua história. Olhe para a sua trajetória. Se a tua trajetória, irmãos, é marcada por muitos desafios, desconfie. Talvez você é um libertador. Talvez você seja um libertador. Ou o Egito, ou o deserto, tem tentado te afastar desse lugar. Mas Deus diz, eu não me esqueci. Ainda que o tempo passou, ainda que a idade chegou, eu não me esqueci. Todo libertador tem um nascimento difícil. Quando Jesus estava prestes a nascer, César Augusto, diz as Escrituras, Lucas capítulo 2, se eu não me engano, faz um recenseamento. E todo judeu precisava ir na sua cidade natal e se alistar, vamos colocar assim a palavra. Era necessário fazer o censo de todas as cidades de Israel. José, noivo até então de Maria, mãe de Jesus, pega Maria grávida e vai até Belém. Chegando em Belém, Maria prestes a dar à luz. Jesus estava para nascer, irmãos. Jesus estava para nascer, eu não sei, irmãos, se Jesus nasceu dia 24, se nasceu dia 25 de dezembro, eu não sei, eu só sei que Jesus nasceu, irmãos, e que Ele morreu e ressuscitou. Jesus estava para nascer e eles procuram uma hospedaria. Alguns falam um hospital, talvez outros falam um hotel que abrigava mulheres para dar à luz. Aqueles lugares não tinham espaço para receber Jesus. Diz a Bíblia que todas as hospedarias estavam cheias. Você acha que existem hospedarias nesse dia que estão cheias e não tem espaço para Jesus nascer? Você acha que a história não continua se repetindo? Jesus, prestes a nascer, o libertador, aquele que iria abolir o pecado do homem através da sua morte, e não há espaço para Jesus entrar. Ocupadíssimos porque o hotel está cheio, então não há espaço para uma mulher grávida. As cifras tomaram o lugar dos necessitados. Rica estou, abastada estou, não tenho falta de nada. Laodiceia, mal sabes você que tu és pobre, cega e nua. Você é uma miserável. Esse culto que vocês estão fazendo aí, Laodiceia, eu estou do lado de fora querendo entrar. Vocês não estão fazendo culto para mim. Eu estou do lado de fora querendo participar desse culto, mas eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Esse culto que vocês fazem, essas músicas que vocês cantam, essas ofertas que vocês levantam, não é para mim. Eu estou querendo nascer, mas não há espaço na hospedaria. Então Jesus, ele nasce numa manjedoura, num pote de ração de um cachorro, num prato de comida de um ser humano, de uma manjedoura, comida de animais. Jesus nasce naquele lugar, irmãos. Um libertador tem o seu nascimento difícil, tem a sua vida marcada por muitas lutas. Moisés, no seu mais alto vigor,
na sua mais alta capacidade de cumprir o chamado dele como libertador. Não havia, humanamente falando, irmãos, um momento melhor para Moisés assumir o papel dele do que com 40 anos de idade, porque ele era influente dentro do Egito, ele era inteligente, ele era eloquente. Ele não iria lidar com 50 pessoas, mas ele iria lidar com milhões de pessoas. Moisés se achava preparado, assim como nós nos achamos preparados. Quem aqui se acha preparado para receber algumas coisas de Deus? Quem aqui se acha preparado e você fala para Deus, o tempo chegou, como se Deus não soubesse? Como se Deus estivesse preso ao teu cronos? Senhor, é agora. Eu acho que não tem mais isso, mas durante um tempo atrás, irmãos, tinha pessoas que determinavam as coisas para Deus. Eu acho que parou, tá? Eu acho que deve ter parado. Eu determino a cura. Eu fico imaginando Deus olhando assim, então cura. Se tu estás com essa determinação toda, meu filho, não esquece que eu sou soberano. É eu que decido, eu que dou a vida e tiro. Não fui eu que fiz o surdo, não fui eu que fiz o mudo, não fui eu que abri os olhos e dou eloquência. É isso que o Senhor disse para Moisés. O seu mais alto vigor físico, intelectual, ele propõe iniciar o seu propósito. Depois de discorrer aquilo que nós já falamos, Moisés, ele foge para o deserto. Fica 40 anos junto com o seu sogro, cuidando não de um povo, mas de ovelhas. Moisés, ele deixou de ser, eu não sei se a comparação é boa, irmãos, o filhinho do papai, para ser um simples pastor de ovelhas. Simples pastor de ovelhas. Moisés agora não tinha mais na mão uma pena que dava sentenças. Moisés não tinha mais na mão o poder de mandar ir e vir as pessoas. O que ele tinha na mão depois de 40 anos? Uma vara. Um cajado. Que servia para quê, irmãos? Perdida, vem para cá. Daniel, vai para esse lado. Quando Daniel queria fugir, ele pegava a pontinha do cajado, trazia de volta. Se o Daniel aprontava um pouquinho, ele dava para que o Daniel aprumasse. É isso que o pastor fazia. Um instrumento de Moisés, aquele bam, no Egito, depois de 40 anos era um cajado. Ele chega diante de Deus, ou melhor, Deus chega diante dele. Moisés, meu filho, chegou o tempo. Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Diz, Êxodo capítulo 2 ou 3, se eu não me engano, que o faraó que queria matar Moisés, ele morre. Havia morrido. Então Deus mandou vir Moisés novamente para o Egito, para cumprir o seu propósito. E eu pensava, irmãos, sobre isso. Êxodo capítulo 2, verso 23, Romero, põe ele para mim. 2 e 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, ou faraó. E os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e com Jacó. E viu Deus
os filhos de Israel e atentou para a sua condição. 3, verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Até aqui, irmãos. Há quem diga talvez que Deus esperou o rei ou o faraó que queria a cabeça de Moisés morrer para colocar Moisés dentro do Egito e desempenhar o propósito dele, o ministério dele, de ser libertador da nação de Israel. Está escrito, sobre o que está escrito nós não discorremos, irmãos. Mas sabe o que eu penso também? Deus não estava somente esperando que Faraó morresse. Deus estava esperando que o Faraó que habitava dentro de Moisés morresse também. Não era só algo do lado de fora, mas algo precisava acontecer do lado de dentro. Aquele homem eloquente, influente, poderoso, que podia, que tinha habilidade, Camila, que sabia fazer, porque tem gente que sabe fazer, sabe. Eu gosto muito do pastor Telmo, ali de Criciúma, e ele sempre fala isso, que ele já fechou uma igreja. Ele diz que a única coisa que ele tem muita habilidade é em fechar a igreja, em fazer a igreja crescer. Ele não sabe, porque quem faz é o Senhor. Então a habilidade que ele tem é de fechar a igreja. E ele fala assim, ó, se você quiser 7 passos para fechar uma igreja, me chame, porque eu entendo. Moisés, ele era essa pessoa que com a força do seu braço ele podia fazer. Então Deus espera Faraó morrer, mas Moisés também morrer. Por isso que ele permite 40 anos no deserto. Por isso que ele permite aqueles anos que você considera deserto, irmãos, mas para Deus é um processo. Por isso que Deus permite, depois da unção que Davi recebe, 15 anos de perseguição e afronta. Na verdade, Deus não estava esperando Saul morrer. Deus estava esperando o Saul que habitava dentro de Davi morrer. Quando José do Egito, antes de Moisés, ele recebe um sonho da parte de Deus do que aconteceria lá na frente, mesmo sendo somente uma sombra, ele já tinha por mero deslumbre o que aconteceria lá na frente. Ele via os irmãos prostrados diante dele, depois ele via a lua e o sol e as estrelas prostrados diante dele. Cara, eu vou governar sobre meus irmãos. Ele não sabia muito bem o que aconteceria, mas Deus já tinha soprado, irmãos. Ele recebe essa visão ou esse sonho com 17 anos, e quando que ele assume o governo do Egito? Com 30. O que aconteceu com 13 anos, irmãos? Na verdade, Deus precisava matar José antes de colocar José naquele lugar, porque Deus não pode usar um homem orgulhoso. Deus não pode usar um homem soberbo que se acha superior só porque Deus falou determinadas coisas que não são realidade na vida dos outros. Sabe aquelas pessoas que batem no peito aquilo que Deus falou na vida delas? Porque Deus vai fazer isso na minha vida, porque Deus vai me levar a determinados lugares. E você fala às vezes até com um ar de soberba, irmãos. Sabe o que vai acontecer até acontecer isso? Deus falou, e se Ele falou, vai acontecer, irmãos. Mas esse gap, esse espaço entre o sonho, a palavra que você recebeu, até você chegar nesse lugar, existe um processo. E é nesse processo que Deus desconstrói o homem. Há quem diga que Deus só usa vasos vazios.
Há quem diga que Deus só usa homens vazios, porque homens cheios de si mesmo não têm espaço nas mãos de Jesus. Nós cantamos, o Luiz cantou hoje, o Isma, mais de ti e menos. Irmãos, isso é uma sentença de morte. Existem até pessoas que choram no louvor desse. Irmãos, a última coisa que eu vou fazer é chorar no louvor desse. Eu estou trazendo uma sentença sobre a minha vida, os meus planos, os meus projetos, aquilo que eu idealizei. Senhor, menos e mais de ti. Moisés, ele é desconstruído. Desconstruído. Tem alguém aqui nessa noite que está sendo desconstruído? Amém, irmã? Somos dois. Será que Deus precisava de Moisés? Será que Deus precisava de Moisés para libertar Israel das mãos dos egípcios, de Faraó? A resposta é não. Deus não precisava de Moisés, Deus queria Moisés. São coisas diferentes. Deus não precisa de você, Alda. Deus quer você, é diferente. Deus conta contigo não porque há necessidade no coração de Deus. Deus conta conosco porque Ele nos ama. E Ele quer que a sua obra seja feita pelos seus filhos. Moisés, então, após ser desconstruído, ele chega diante de Deus. Antes de Deus libertar o povo do Egito, ou melhor, o povo de Israel do Egito, era necessário primeiro que Deus libertasse Moisés do Egito. Deus tirou Moisés do Egito e depois arrancou o Egito de dentro dele. Depois Deus leva Moisés para o deserto e depois Deus tem que arrancar o deserto de dentro dele. Sabe por quê, Giovana? Porque nós temos uma tendência muito grande de pegar a geografia e colocar dentro do nosso coração. Sendo que dentro do nosso coração e do nosso interior nós deveríamos colocar somente a presença de Deus. Nós achamos que nós somos frutos de uma geografia, sendo que nós deveríamos ser movidos pela presença de Deus que habita dentro de nós. Sabe, irmãos, antes de Deus usar uma pessoa, Deus precisa primeiramente libertar ela. Antes de Deus fazer algo por intermédio da igreja, Deus precisa fazer primeiro na igreja. Sabe por que que às vezes nós não estamos habilitados para ir lá para fora e libertar as pessoas? Porque nós estamos presos. Irmãos, você pode ler nas Escrituras de Gênesis e Apocalipse. Muitos dos milagres, talvez a maior parte dos milagres acontecem instantaneamente. Mas libertação, irmãos, se dá por processos. Pastor Juscelio de Souza, do Mevan, ele sempre fala isso. Pastor que eu gosto muito de ouvir, pastor voltado para casais. E ele diz assim: libertação é para crente. Eu sempre pensei que libertação era para quem estava envolvida com o pecado. Mas muitas vezes nós estamos dentro da igreja, irmãos, envolvido ainda com coisas que Deus não quer. Nós já saímos do Egito, mas o Egito não saiu de nós. A gente deixou de plantar os nossos pés não estão mais no Egito, mas ainda a gente tem saudade das cebolas. A gente tem saudade das verduras. A gente tem saudade da época que Faraó dava a palha para os nossos animais de graça. Nós precisamos ser libertos da mentalidade do Egito. Não estamos mais lá, mas o Egito ainda está dentro de nós.
Moisés, irmãos, ele chega diante de Deus e Deus tem um diálogo com ele. E Deus começa a convencer Moisés que ele estava com Moisés. Era como se Moisés, com 40 anos de idade, Deus tinha que convencer Moisés: Moisés, tu és bom demais, calma. Eu não estou com um tipo de gente assim. E depois que Moisés não se achava mais ninguém, Moisés se achava fraco, impotente, sem influência, aí Deus fala assim: não, agora tu estás do jeito que eu quero, Moisés. Dessa forma eu posso te usar. Só que o problema é que mesmo Deus falando com Moisés, Deus afirmando palavras, Deus falando: Moisés, eu sou contigo. Moisés insistia: Senhor, não, envia outro além de mim. Eu não tenho mais eloquência, eu sou um homem de boca pesada. Eu sou um homem que não tem eloquência, eu não posso, Senhor. E Deus, ele reafirma e vai reafirmando, e Deus vai incentivando, e Deus vai trazendo palavras de afirmação a Moisés que estava com ele. Então Deus chega diante de Moisés, no capítulo 4 que nós lemos. Numa das conversas: Moisés, o que tu tens nas mãos? E eu te pergunto, para você, igreja, o que você tem nas mãos? Hoje, Moisés tinha somente uma vara. Aquela criança, depois daquele longo discurso de Jesus Cristo, trazida por André, um dos discípulos, ela tinha somente 5 pães e 2 peixes. Davi, quando recebe a visita de Samuel, o que ele tinha na mão, irmãos? Ele tinha somente um cajado. E ele tinha o desprezo dos irmãos, de certa forma a falta de respeito do pai. Talvez aquilo que você considere pequeno hoje seja exatamente o instrumento que Deus vai usar para libertar muitas pessoas lá na frente. E você está desconsiderando. Você fala para Deus: Deus, eu só tenho uma vassoura, mas eu queria um microfone. Meu filho, é por intermédio desse instrumento que eu vou começar a fazer. Pastor Marcos Witt, um argentino, muito conhecido dos anos 90, compositor de muitas canções. Uma das canções que a gente canta aqui a gente cantou durante muitos anos: sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além. Ele falou que um ministro de louvor que trata a vassoura diferente do instrumento, ele não entendeu ainda o que é serviço para Deus. Um pastor que dá mais honra ao púlpito do que ao final do culto, do que a ligação do irmão na terça-feira, esse ainda não entendeu qual é o seu propósito. Uma pessoa entra na igreja, rica, conhecida, influente, nós damos honra. Olha, chegou. Mas uma pessoa que é desprezada, nós não damos importância, nós não entendemos ainda. A Leninha está ali. Ô Leninha, eu quero te honrar, Leninha, nessa noite. Por todos esses anos, você, com muito suor, com muito amor, você ter limpado a igreja que a gente está aqui. Eu reconheço diante da igreja o seu serviço, Leninha. Eu reconheço e nós agradecemos por todas as tardes quentes que você vem para essa igreja sem o ar-condicionado ligado, enquanto nós estamos dormindo na nossa casa. Você está aqui limpando. Nós te agradecemos, querida, por tantas vezes você vir abrir a igreja aqui para os irmãos. Nós reconhecemos o teu trabalho com a vassoura na mão.
Você não é menor do que eu, pelo fato de eu estar com um microfone. Nós só estamos cumprindo o chamado que Deus nos colocou. E se algum irmão aqui, irmão, me tratar melhor do que trata a Leninha, você não entendeu o que é o Evangelho. Eu não sou melhor do que ninguém e você não é melhor do que ninguém. Por isso que, às vezes, nesse tipo de conduta, o Senhor, Ele permite que a gente passe por alguns processos. E dura coisa é cair nas mãos de Deus. Moisés, o que tu tens nas mãos? Quando Deus faz uma pergunta, eu já caminho para o fim, irmãos. Quando Deus faz uma pergunta, se questione. Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, chega diante de um lugar chamado Val de Jaboque. E diz a Bíblia que um anjo lutou com ele a noite toda, até a alvorada, até o amanhecer. Jacó, ele fala com o anjo, anjo, se tu não me abençoar, eu não te largo. E eu fico abismado porque tem ainda gente que ministra, irmão, que você tem que fazer como Jacó. Não largue enquanto você não receber a bênção. Sabe o que Jacó estava exteriorizando naquele momento? A personalidade de um usurpador, de um interesseiro. De quem quer receber, Deus me dá. Da mesma forma que eu recebi a primogenitura do meu pai, da mesma forma que lá diante do meu irmão, quando ele estava com fome, ao invés de eu dar um prato de comida, porque era meu irmão, estava necessitado, eu negociei com ele. Jacó, ele fala para o anjo, se tu não me abençoar, não te largo. Aí o anjo seguinte, é? Toca na junta de Jacó, na junta da coxa. E ele pergunta algo, irmãos. Tem gente que fala que é uma teofania. E eu creio, de certa forma, que é isso. Jacó, qual o teu nome? Na verdade, ele não fala Jacó, ele fala assim, qual o teu nome? E aí, Jacó entendeu. Será por que Deus está perguntando o meu nome? Eu acho que Deus naquele momento teve uma amnésia, então ele se esqueceu que o meu nome é Jacó. Não, Jacó, eu quero que tu ponha para fora quem você é. Eu quero que tu ponha em palavras para mim aquilo que você esconde durante muito tempo das pessoas. Você é enganador. É isso que o teu nome quer dizer. Você fala mal, não é o contexto de Jacó, você fala mal das pessoas quando você sai daqui. Eu quero que você ponha para fora qual o teu nome. Jacó entende, e ele fala o seguinte, meu nome é Jacó. Ou seja, eu sou enganador. Eu sou trapaceiro, Deus. Esse sou eu. Aí o que Deus responde para ele? Não. Como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Aí eu te faço uma pergunta, irmãos, quem que ganha de Deus? Quem que ganha uma luta com Deus? Jacó, ele me ensina. Sabe quando você ganha de Deus? Quando você perde. Quer ganhar? Perca. Quer crescer? Diminua. Quer receber, irmãos? Doe. A matemática do reino é diferente da nossa. E Deus, ele faz essa pergunta. Assim como Deus fez uma pergunta, Moisés, o que tu tens nas mãos? Quando Moisés estendeu as mãos, ele disse, uma vara, Senhor. Senhor, eu tenho uma vara. Para que serve? O que tem a ver essa vara com aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida? Eu tenho uma vara. Moisés, tu já passou por muitas coisas, deixa eu iniciar um processo de cura e libertação dentro de ti. Preciso te libertar de algumas coisas.
Moisés, pega essa vara e lança no chão. Moisés pega a vara e lança no chão. E o que acontece? Aqueles irmãos que leem a Bíblia se transforma numa serpente. O que era a serpente, irmãos? A serpente era o simbolismo do Egito, da força do Egito. Faraó, na sua coroa, e em cima da sua coroa, tinha uma serpente. Era como se Deus estivesse falando: Moisés, o teu cajado, lançado no chão, se transformou numa serpente. Você está com medo do teu chamado. E diz a Bíblia que quando aquela cajado, quando aquela vara se transforma numa serpente, Moisés, ele fugia. Está escrito, irmãos, fugia da serpente. Eu tenho certeza que isso não aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu, irmãos. Quem aqui já fugiu do chamado de Deus para a sua vida? Quem aqui tinha medo daquilo que Deus propôs para que você fizesse? Moisés pega pela cauda: Senhor, pela cauda, Deus. Era Deus trazendo coragem ao coração de Moisés para aquilo que ele iria fazer por intermédio da vara. Às vezes nós queremos o chamado eu quero o chamado do Romualdo, mas Deus tem um chamado diferente da minha vida. Deus tem uma área para trabalhar na minha vida diferente. E nós somos especialistas, irmãos, em olhar aquilo que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos e nos comparar com Ele. Nós queremos aquilo que as pessoas estão fazendo. Só que aprenda algo, em nome de Jesus. Se Deus colocou um bordão, um cajado na tua mão, esse cajado ele só vai funcionar quando estiver na tua mão. Não adianta você passar para outro e muito menos, você pegar o cajado do outro irmão. Se Deus colocou algo que é pequeno, que é insignificante, que para você não vale nada, mas Senhor, comparado a outras mulheres, comparado aos outros homens, o que eu não tenho nada, Senhor. Eu falo com a minha esposa, numa das conversas que a gente tem, e ela diz, foi uma crise dela, durante muitos anos, a Samara fez o curso de Direito, passou na prova da ordem, e ela não advogou, por decisão nossa, porque ela iria cuidar das crianças em casa, e ela falava assim: nossa, as tuas irmãs, Dani, eu estou aqui assim, minha filha, tu estás no lugar exatamente que Deus planejou para ti, e essa vara, esse cajado, esse bordão que está na tua mão, vai abrir o Mar Vermelho, vai libertar muitas pessoas. Quantas e quantas vezes eu já profetizei dentro da minha casa a respeito do chamado da minha esposa, e eu falo isso, irmãos, eu falo isso com muita sinceridade. Dani, você é contra as mulheres trabalhar? Não, irmãos, eu acho bênção as mulheres trabalhar. Quando as mulheres podem trabalhar e ajudar os seus maridos na renda, isso é uma bênção, irmãos, não deve ser visto com um olhar negativo. Mas se você, mulher, tem a oportunidade de cuidar da sua casa, do seu esposo, dos seus filhos, que é um trabalho muito maior do que aquilo que você produz lá fora. Existem mulheres que fazem dupla, 3 jornadas ao mesmo tempo. E eu sei, irmão, os homens não conseguem fazer meia, vocês conseguem fazer 30. Mas esse bordão que está na mão de muitas mulheres, que tem sido desprezado hoje, Giovana. As mulheres olham para o bordão daquela e querem pegar aquele bordão. É aquele bordão que vai fazer o Mar Vermelho se abrir. É aquele bordão que as pragas vão vir. Não, é o bordão que está na tua mão. O que tu tens na tua mão hoje? Deus está te perguntando, o que você tem na sua mão, crente? Senhor, uma vara. Milagres aconteceram por intermédio dessa vara. Pragas foram derramadas sobre o Egito por intermédio da vara. Um mar se abre por intermédio da vara. Era o Senhor que fazia tudo, irmãos.
mas o instrumento era a vara, era o cajado. Você consegue imaginar se Moisés tivesse desprezado aquilo que para Deus era um instrumento? Aquilo que para nós é um instrumento de insignificância, aquilo que nós consideramos muitas vezes 5 pães e 2 peixes, é o que Deus está esperando para fazer uma grande multiplicação. Aquilo que para nós é pequeno, para Deus é o suficiente. Não existe escassez em Deus. Não existe necessidade em Deus. Deus não precisa da tua força. Na verdade, Ele não quer contar com a tua força. Quando estou fraco, então é que sou forte. Deus pega as coisas que são e confunde, pega as que não são e confunde as que são. Deus pega o fraco e confunde o forte, irmão. Deus pega o pobre e confunde o rico. Deus pega o sem conhecimento e confunde o eloquente. Deus pega um homem que não tinha capacidade alguma de ser líder, e Deus coloca ele como o maior líder da história de Israel, depois de Cristo. Sabe o que Deus pode fazer por intermédio daquilo que você considera insignificante hoje, irmãos? Existe uma nação para ser liberta. E Deus conta com essa insignificância que você acha. É só uma vara. É só uma vara. Não despreze a vara. Não peça uma espada, irmãos. Não é a espada que vai libertar pessoas. Não peça coisas que Deus não te entregou. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Após a sunamita, no livro de Reis, conta que a mulher sunamita, aquela que tinha muitas propriedades e era rica, após receber um filho de Eliseu, ela recebeu de Deus, mas Eliseu profetizou. Quando o filho morre, estudiosos dizem que morreu por uma insolação. Ela chega diante do marido e o marido pergunta: está tudo bem contigo? Ela, sim, está tudo bem. O filho estava morto. Geazi, quando Eliseu avista a sunamita vindo ao seu encontro, chega diante da sunamita e fala assim: sunamita, está tudo bem contigo, mulher? Ela, sim, está tudo bem. Essa sunamita, ela não sai da minha memória, irmãos, porque ela me ensina a eu abrir o meu coração para quem pode me ajudar. Não são todos que podem me ajudar. Não são todos que eu abro o meu coração, irmãos. Eu tenho recebido alguns conselhos aqui. Quando ela chega diante de Eliseu, que representava a presença de Deus: Senhor, eu te pedi alguma coisa? Por acaso eu te pedi esse filho? Eu não disse que eu estava muito bem resolvida, eu habito no meio do meu povo, está tudo bem comigo, por que que isso me aconteceu? Aquela frustração que havia sido curada dentro de mim. Tu tocou na minha ferida e tu me deu um filho, mas esse filho cresceu e ele morreu. Eliseu, irmãos, ele faz algo que eu aprendo, e ele pega o bordão dele, a vara dele, e ele fala para Geazi, que era um menino mais novo: ô Geazi, vai até o menino lá na casa da sunamita, pega a minha vara e toca na cabeça dele. Eliseu, ele fala isso crendo que o menino ia ressuscitar, irmãos. Quando Geazi chega lá com a vara de Eliseu, não era a vara do Dânita, mas era a vara de Eliseu, era o bordão de Eliseu, e toca no menino, nada acontece. Sabe por que nada acontece, irmãos? Porque não tem a ver com o bordão, tem a ver conosco. Tem a ver com aquilo que Deus entregou. O bordão era de Eliseu, não era de Geazi. Quando Eliseu chega lá,
Não teve bordão, não teve vara, não teve nada, irmãos. Ele se prostra diante do menino. E o menino ressuscita. O milagre acontece e eu continuo crendo nos milagres. Por isso que nós oramos, irmãos. Por isso que eu oro, por isso que eu creio, por isso que eu intercedo. Os irmãos certamente estão orando, irmãos. O irmão Everton aqui de Camboriú, irmãos, foi diagnosticado com um tumor. Foi diagnosticado já um tumor no cérebro, irmãos. E aí, hoje almoçando lá na Ângela, depois de sair do culto de manhã, e a gente recebeu a notícia na hora que a gente ia comer o frango assado, porque domingo é dia de frango assado, e nós íamos comer e a Ângela leu a mensagem da Janaína. A ressonância deu que é um tumor. O Afrânio olha para mim e ora, pastor Dani. Como é que ora nesse momento, irmãos? Como é que ora diante de tantas notícias que a gente tem tido? Eu só falei isso para vocês a respeito do Luiz, porque o Luiz falou comigo, talvez a igreja precisa saber disso, senão eu não ia falar. Nós temos vivido dias, talvez você que está ouvindo na internet essa palavra, você tem vivido dias que tudo que você tem na mão é um bordão, é uma vara, você não tem mais nada. Você queria mantimentos, você queria estrutura, você queria cura, milagre, você queria a libertação, você queria um monte de coisa, mas tudo que você tem na mão é isso. Deus, Ele te pergunta nessa noite o que você tem na mão. Ofereça para Ele, irmãos. Eu creio que é por intermédio disso que as pessoas vão ser libertas. Que as pessoas vão ser libertas do pecado. Que as pessoas vão ser libertas do Egito espiritual, Bruno. Os nossos problemas não podem nos parar, cara. Nós temos que voltar à nossa memória aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus fez há meses atrás, aquilo que Deus fez há anos atrás, aquilo que Deus fez, quantas orações já foram respondidas, mas nós estamos com a nossa mente cauterizada hoje. Eu não sou mais poderoso, Deus, como Tu podes me usar agora para libertar? Se Tu tivesse feito isso há 40 anos atrás, estava tudo certo, mas agora o tempo passou. Não passou o tempo. Na verdade, o tempo só te ajudou, só contribuiu para que você fosse aperfeiçoado. Eu quero dizer para vocês, e me incluo nessa, irmãos, nós éramos muito bons. Nós éramos muito bons, a gente sabia fazer, a gente sabia cantar, a gente sabia ministrar, a gente sabia ir, a gente não precisava de Deus no nosso culto, irmãos. Aí Deus nos leva para um período de desconstrução. Pensamos que é o nosso fim e Deus diz, não é o teu fim, é só o começo daquilo que eu vou fazer. Foi necessário esse tempo. Deus está colocando espinhos em alguns ninhos aqui, irmãos. Deus está colocando espinhos em alguns ninhos aqui. Algumas pessoas vão ser expulsas de alguns ambientes. E eu vou falar uma coisa para vocês, e você guarde isso que eu estou falando no seu coração. Não é o diabo, é Deus. É Deus. Assim como uma mãe águia, por entender que um filho tem um potencial, o filhote tem um potencial de voar nas alturas, e aquele ninho não faz mais parte da vida dele, então ela coloca os espinhos, para que quando ele cresça, aquilo se torne desconfortável. Existem algumas geografias para nós, vai começar a ser desconfortável, nós vamos ser tendenciosos a colocar a culpa no diabo. Não é o diabo, irmãos, é Deus. Os filhos são cuidados por Deus, nós temos pai na casa, tá, irmãos? Nós não somos guiados pelo inimigo, não. Os filhos de Deus são disciplinados e guardados e cuidados por Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Nós te pedimos a Tua bênção sobre
as nossas vidas. Eu quero orar nesse momento pelos enfermos. Quero orar, Senhor, pelos sem esperança. Eu quero orar por aqueles que estão desacreditados. Que o Senhor conceda, de acordo com a sua vontade, o desejo de cada irmão. Em nome de Jesus. Se você quer receber uma oração, meu amado, meu querido, se essa palavra falou ao teu coração e você quer vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Pediria que os meus amigos e irmãos viessem orar junto, enquanto os irmãos cantam uma canção. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Não preciso ser reconhecido por ninguém.